Horizontes Digitais. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um episódio do podcast Horizontes Digitais, organizado por professores do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Nós procuramos trazer sempre discussões legais sobre o universo das tecnologias, analisando seus impactos na vida das pessoas e na sociedade como um todo. Eu sou o professor Gilvan Vilarim, estou aqui de novo com o meu colega professor Alberto Alvadia. Alberto, tudo bem? Seu alô inicial. Olá, Gilvan. Olá, nossos ouvintes. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez para o episódio de Horizontes Digitais. Pessoal, hoje a nossa conversa é sobre um conto de ficção científica chamado Pele de Emergência, que faz parte de uma coletânea chamada Forward, com tradução e publicação no Brasil em 2021 pela editora Intrínseca. Esse conto é da autora N.K. Jemisin, que possui várias obras de ficção científica, inclusive ela já ganhou prêmios nesse estilo de literatura. Bem, para a gente discutir um pouco o conto, vamos entender um pouco o enredo, a história. O texto dá a entender que tudo se passa num futuro distante. Ele conta a história de um agente, um enviado, um soldado de um outro planeta, digamos assim. Supostamente esse planeta é mais avançado, e esse agente é enviado para a Terra com a missão de coletar umas culturas de células que são fundamentais para a sobrevivência dos habitantes desse planeta. Pela narrativa, a gente descobre depois que ele veio de um planeta colonizado por nós, os terráqueos, a partir de um grupo mais rico, uma elite que fugiu da Terra porque o nosso planeta, no passado, estaria ficando completamente degradado ambientalmente e iria colapsar. E supostamente também uma evolução dessa colônia em relação a nós é que as pessoas vivem com um corpo sintético, um recipiente, um invólucro, sem pele, meio homogêneo, perfeitinho, muito eugênico. Em situações excepcionais, pode ser ativada uma pele de emergência, mais parecida com a dos terráqueos. A virada na história acontece quando esse soldado percebe, ao chegar aqui na Terra, que o planeta não está como havia sido condicionado na mente dele anteriormente. Ou seja, as pessoas que ficaram por aqui sobreviveram, decidiram se unir em comunidade, abandonar as fronteiras entre os países e viverem muito bem em um coletivo, com toda a diversidade de gênero, de raça, etc. Esse conto, pessoal, apesar de ser bem pequeno, ele abre muitas frentes de discussão sobre sustentabilidade do planeta Terra, eugenia, manipulação genética, misoginia, racismo. A gente aqui não vai ter tempo, então vamos comentar apenas algumas determinadas questões que aparecem na história. Alberto, o texto fala muito, em certas partes, sobre a razão, ou seja, o racional como uma concepção da realidade, com uma grande ênfase na questão monetária, de custos. Um exemplo disso é o soldado chegar aqui na Terra e ele ficar pensando, poxa, quanto custou, né, fazer a sobrevivência dos habitantes que ficaram aqui, quanto custou reconstruir determinadas cidades, determinadas florestas. É possível a gente, então, fazer um paralelo com determinadas correntes, por exemplo, da economia, é, e essas correntes assim celebradas mais nos dias de hoje? O que você acha? Bem, Gilvan, bom, sem dúvida, né? Chama muita atenção o número de vezes em que a questão, né, racional, monetária, né, ou contábil aparece no texto. Inclusive, já na segunda parte, quando, né, aparecem diálogos já aqui no Telos, né, ou na Terra, e começa a se observar as estruturas novas, né, que surpreendem ali o enviado e ele em diálogo, né, ali com os atores. É muito interessante como é que salta aos olhos a importância que se dá a quanto teria custado certa coisa, né? Qual o preço de determinada coisa, e o quão determinante na concepção daquilo que é colocado isso seria para ser realizado ou não.
E a gente vê isso largamente, né? Hoje em dia, no discurso econômico e político hegemônico, a gente ouve falar nos jornais o tempo todo sobre austeridade, questão fiscal. A gente vê que vários postos de gestão pública, seja na saúde ou na educação, são ocupados preponderantemente, ou em muitas vezes, por economistas, não é? Então, ou seja, é um tipo de racionalidade econômica para administrar a vida humana que está pautada na lógica do custo-benefício. E nem todas as dimensões da vida humana podem se dar nessas bases, né? A base do direito, por exemplo, né? Se a gente pensar como garantia do Estado, que essa estrutura, né, que a gente alcançou na humanidade de administração da vida em sociedade, nem tudo pode ser levado nessa lógica, né? Ou seja, é preciso a gente pensar em dimensões como bem-estar, como garantia de direitos, com possibilidade, né, de induzir investimentos, de induzir atividades humanas, sem que necessariamente essa lógica, né, contábil estrito sensu esteja como carro-chefe. Aqui no Brasil mesmo, se a gente pensar essas questões que eu mencionei de início, de austeridade ou questão fiscal, a gente percebe que elas estão sempre coladas a propostas para cortar direitos dos trabalhadores, para cortar benefícios sociais, e nunca são colocadas, né, para se repensar pagamento de juros para banqueiros, perdão, né, pagamento de juros para banqueiros, quero delimitar bem que é a diferença, né, não confundamos banqueiros proprietários com bancários trabalhadores. Então, ou seja, a gente sabe que no Brasil mais da metade do PIB, né, Produto Interno Bruto, ou seja, riquezas que todos nós, trabalhadores e trabalhadoras, produzimos, mais da metade há muitos anos do que todo o país produz é deslocado para pagar juros da dívida pública brasileira, né, em uma operação que já foi, em relação à qual já se foi solicitado inúmeras vezes uma auditoria para recálculo e revisão nunca foi feito. Então, a primeira dimensão é essa, o primeiro debate, é o quanto que a lógica pública do Estado, dos direitos, das sociedades, tem que operar numa lógica monetária estrito sensu. E segundo, no caso concreto que eu trouxe aqui, próximo da gente no Brasil, o quanto que, de fato, quando isso é colocado, se é inevitável, o quanto que o foco disso se dá só em certos setores, em geral da classe trabalhadora, né, em geral do povo em geral, e nunca, ou pelo menos não tenho lembrança de ser, quem porventura estiver ouvindo aí lembrar, deixe nos comentários, esse debate ganhou luz para tratar de juros de pagamento para pessoas que já acumulam grande capital, né? Diferentemente daqueles atingidos na regra, que são trabalhadores, são pensionistas, são aposentados, desempregados em geral, que são beneficiários, né, de programas e de direitos que o Estado deve garantir constitucionalmente. Gilvan. Foi até interessante você comentar essa distinção entre banqueiro e bancário, dentro desse universo, porque a gente percebe também no conto que, conforme a gente. No início, lendo a história, isso vai sendo desenvolvido aos poucos na cabeça do leitor do conto. Mas o que a gente percebe é que o planeta de onde veio esse agente, ele foi colonizado por nós. Nós quem? Terráqueos. Porém, ele foi colonizado por um grupo de elite que fugiu daqui da Terra, né? E aí, assim, da mesma forma que você está estabelecendo esse paralelo, né, com essas discussões econômicas do mundo atual, onde muitas vezes, né, nesse teu exemplo, né, de bancário, de banqueiro, de você ter trabalhadores e uma determinada elite, isso também aparece no conto de uma forma um pouco disfarçada. Ou seja, esse planeta colonizado por terráqueos, na verdade, foi colonizado por uma elite que séculos atrás, né, dá a entender que isso aconteceu já há muito tempo. Essa elite foi para esse outro planeta e deixou aqui na Terra assim, pouquíssimos sobreviventes, supondo, inclusive, que eles iriam acabar morrendo mesmo, né? E na prática, o que a gente percebe é que depois a Terra se reconstruiu, digamos assim, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista de relações humanas. Agora, Alberto, acho que um outro paralelo também que a gente poderia né, abordar e que é também bastante forte no texto é a questão da perspectiva dos direitos humanos. Então, por exemplo, se na questão da racionalidade, né, o texto apresenta, né, essa razão em oposição a sentimentos, ao afetivo, digamos assim, a gente tem uma outra passagem onde
a gente encontra exatamente uma frase que diz que direitos são para quem merece, né? É uma referência ao pessoal que está lá nesse outro planeta vivendo, entre aspas, no bem bom, né? Hoje em dia, a gente tem essa frase também, né, circulando em redes sociais, de que direitos humanos devem ser garantidos para humanos direitos, né? E essa frase tem circulado aí em determinados momentos, círculos de redes sociais. E ela quer justamente seccionar a sociedade em grupos distintos, né, de acesso a esses direitos. Então a gente pode meio que enxergar um paralelo, né, entre o conto, né, que apesar de ser uma ficção científica, a gente encontra nele algumas coisas que a gente está vendo também no mundo real. Seria isso? Não, aí eu aproveitei que um ganchinho seu, só para então dar um último passo na questão anterior, um passo adiante, a gente percebe, né? O texto não deixa claro como é que era a sociabilidade anterior ao cataclisma ou à condição que fez a Serite migrar para outro planeta. Mas é possível inferir, quando há essa colisão de perspectivas, né, em que lá o representante dos que migraram para outro planeta chegam e se deparam com aquela realidade, em diálogo com o enviado e com outro membro da comunidade de Telos, percebe-se nessa colisão de perspectivas, né, em que a nova perspectiva lá é confrontada a partir de uma visão racional estrito senso, quer dizer o quê? Quando lá o enviado e o seu mentor, né, aquele lá que o envia, começa a estranhar e questionar quanto custou, se valeu a pena, como é que seria, a gente pode inferir, do meu ponto de vista, embora reforçando, não esteja claro na narrativa, de que a realidade que levou a humanidade à catástrofe poderia ser uma racionalidade que levou tocada nessa perspectiva e que, dialogando com as condições do planeta, acabou chegando ao seu ápice, né, e levou a um cataclismo, uma condição de inabitação. Não sei se as condições hoje do meio ambiente que apontam mudança climática podem também ser aí uma entrada para pensar sobre isso. Mas bem, fechando então esse parênteses e entrando na questão dos direitos humanos, sem dúvida, uma frase também comumente vista, né, hoje em diversos setores, fóruns, e sobretudo perpetrado por determinadas correntes políticas, né, apregou uma frase de ordem, né, direitos humanos para humanos direitos. Isso está bem claro, esse paralelo com o livro, com o conto do livro, quando tem a frase lá em que há uma relação dicotômica, né, apresentada entre razão, direitos e sentimentos, né, onde não cabe uma coisa, a outra não cabe. Então, ou seja, isso fratura gravemente essa concepção, uma garantia celebrada, sobretudo, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, em 1948, né? O mundo tinha passado naquela ocasião, há 77 anos atrás, por uma Segunda Guerra em menos de 30 anos, né? 14 a 18, outra começa de 39, né? 31 anos depois, e vai até 45. Então, num arco temporal de 50 anos, o mundo passa ali por duas grandes guerras mundiais, né? E aí funda-se a ONU, herdeira da Liga das Nações, e celebra esse documento mundial, né, chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos, que pretende ser uma bússola, ser um orientador para as condutas, né, dos Estados-membros, para que se priorizasse a saída diplomática para os conflitos e tensões e não se priorizasse o conflito, né, com desdobramentos para códigos, né, nos países, nos estados, de conduta que garantisse direitos mínimos e universais a todo ser humano, bastando que para ele ter acesso, bastando que para ter acesso aos conjuntos de direitos, ele preenchesse a condição de ser humano, isto é, de nascesse. Então a gente vê que os direitos humanos, no nosso tempo, na contemporaneidade, eles não são negociáveis, não são alienáveis, não são transferíveis. Ou seja, todos nós, simplesmente por preenchermos a condição de seres humanos, temos direito a um conjunto de prerrogativas que devem nos ser garantidas independentemente, mesmo, veja só a profundidade, da nossa concordância ou não, né? Os direitos humanos têm que ser garantidos a todo indivíduo e de forma inalienável, sem transferência, sem aluguel, sem venda, para que as pessoas possam, no entendimento dessa perspectiva, ter condições mínimas para se desenvolverem, para usufruírem, para fruírem ali a sua saúde, seu cotidiano, os seus sonhos. O que o texto apresenta, e que vai ao encontro, né, novamente, de uma perspectiva que vem ganhando fôlego ultimamente, é de que não, na verdade, só pessoas que cumprem certo conjunto ali de normativas, que obedecem certo tipo de regras,
que têm que ter direito aos direitos humanos, né? E não todos. O que ocorre com essa perspectiva, e que muitas vezes não é visto por muitas pessoas que a defendem, é que essa perspectiva fragiliza todo o conjunto de direitos, inclusive destes que apregoam isso, né? Porque à medida que eu não garanto o direito do próximo, pode ser que amanhã, por alguma circunstância, o meu direito seja sobre ataque e o meu direito, portanto, deixe ser garantido. E à medida, em contrapartida, que eu garanto que o próximo, inclusive aquele que eventualmente transgrediu ou desobedeceu, quando eu garanto que esse tem o seu direito básico garantido, eu garanto, por conseguinte, no limite, que o meu direito também esteja sob salvaguarda. Então, acho que é um excelente ponto para refletir hoje em dia, sobretudo com a juventude, sobretudo em tempos, né, de recrudescimento de debate político, né? Ou seja, a gente tem que entender que diferenças podem existir, percepções podem se complementar e dialogar. Agora, a questão é quando a gente abre uma página na história, né, para sequestrar conquistas que são importantíssimas e que levaram centenas de anos para serem construídas, né? Importante lembrar para quem está chegando agora no debate de que tudo aquilo que é produção humana é histórico, fruto de um processo, fruto de embate, fruto de disputas, de convencimento e de lapidação, de aprimoramento, né? Não foi sempre assim como é hoje e nada garante que será no futuro. Para fechar e voltar ao conto, vejam que a concepção que existe em Telos não é a concepção que existe nessa terra nova que foi colonizada, né? Então, ou seja, o que está havendo ali é uma colisão de perspectivas em que, ou seja, vai haver um estranhamento mútuo e a nós, de acordo com a nossa reflexão, nossa visão de mundo, né? Ou seja, cabe interpretar que tipo de sociedade a gente avalia como sendo aquela que nós desejamos para nós. Uma sociedade que só privilegia direitos a determinados setores, e a gente debate quem é que vai então garantir o direito de quem, ou se a gente caminha para uma sociedade em que todos nós, enquanto conjunto, temos determinados direitos aos quais temos acesso, independentemente de qualquer coisa, simplesmente por preenchermos a condição de sermos humanos. Gilvan. Perfeito, muito boa essa colocação, e eu até aproveito a sua fala, Alberto, para fechar um pouco mais a discussão da história do conto, porque a gente percebe mais para o final da história de que esse agente ele sente essa colisão que você comentou de perspectivas, porque ele vem de um planeta onde essa elite, séculos atrás, chegou à conclusão, na cabeça dela, de que ela viveria bem melhor, digamos assim, com as pessoas sem a tal da pele, digamos assim, todas uniformes, todas hegemônicas, sem diferenciação entre masculino, feminino ou outras vertentes. E aí, assim, em vários momentos no conto, a gente percebe em falas que são, digamos assim, incutidas na mente desse agente, mesmo com ele aqui na Terra, é como se a gente tivesse uma inteligência artificial, digamos assim, falando com ele o tempo todo, né? Dando ordens de que ele deveria apenas cumprir uma missão aqui nesse planeta. E o choque dele é chegar aqui e, para cumprir a missão de fazer a coleta das células, ele a princípio nem esbarraria com nenhum dos terráqueos que está aqui na Terra, né? Aliás, até Alberto comentou que no conto, em nenhum momento aparece a palavra terra, digamos assim. Ela é chamada de telos, né? E telos, assim, na literatura, é realmente um sinônimo para terra, né? Foi um charme, uma brincadeira que a autora fez dentro da historinha. Mas, assim, independente disso, o que a gente percebe é que o choque maior foi esse agente perceber aqui no nosso planeta, depois de muito tempo, a Terra não só sobreviveu, mas ela conseguiu recuperar a sua diversidade, e isso é que tem feito um movimento coletivo dar certo no planeta, né? Assim, é meio que uma mensagem dizendo que a diversidade de pessoas, de etnias, de homens e mulheres, contribuiu fortemente para a Terra se recuperar, né? De certa forma, assim, na minha visão, é até uma mensagem assim, mais de esperança, digamos assim, quando o texto está indo para o seu final. Bom, a gente não vai ter tempo de discutir outras vertentes do texto, né? Não há tempo para isso no nosso episódio. Então, Alberto, a gente aqui já está caminhando para o final da nossa discussão. Nós, em vários episódios, costumamos apresentar algumas dicas também para o nosso ouvinte. Então,
eu vou pedir as suas despedidas e se você tiver alguma dica aí para o ouvinte, pode comentar. Pois não, eu indicaria, não tem como deixar de indicar, né, outra referência que não seja no episódio de hoje, a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Essa que eu mencionei, né, de 48, é uma declaração curta, né, em tamanho, objetivo, mas grandiosa em conteúdo, né? Realmente é uma referência universal que a gente tem até hoje em dia, que pode ser aprimorada certamente, mas jamais renegada, jamais refutada, né? Ela é uma celebração assim de um esforço histórico da humanidade em estabelecer uma arena comum, né, para um debate civilizado, para um debate fraterno, né? A gente vê hoje em dia a organização, né, responsável, né, por promulgar a ONU sob ataque. A gente pode até questionar historicamente o papel da ONU, com maior ou menor competência, maior ou menor assertividade para lidar com as questões, mas é aquilo que foi possível ser construído em determinado momento de crise profunda da humanidade. E nesse novo momento de crise profunda, né, que se abate sobre vários aspectos, acho que é importante a gente ter em mente as ferramentas que dispomos e olhar para elas com generosidade para aprimorá-las. E nada melhor do que fazer isso com conhecimento da causa do documento que deve ser alvo aí da nossa reflexão. Então, fica a dica, acho que vai ser uma leitura muito agradável para o leitor e recomendo que tanto quanto a leitura desse documento, quanto a do texto em si, que todos possam ter a possibilidade de lê-lo na íntegra, né? Acho que surgirão reflexões bastante importantes aí, e mais uma vez a gente vai estar cumprindo o nosso papel aqui, já que eu falei, né, em indução, de indutores, né, com o projeto de levar reflexões importantes e articuladas para você ouvinte. Até uma próxima, Gilvan. Joia, muito bom. Eu também, para finalizar, eu deixaria duas dicas para o nosso ouvinte. Uma que eu me lembrei até agora, se o ouvinte quiser, além de ler o texto na íntegra, acompanhar as críticas, as resenhas que já existem sobre esse conto na internet, né, e que também foram uma base da nossa pesquisa para fazer a gravação, desse episódio. Então é só você procurar na internet o conto Pele de Emergência, de N.K. Jemisin. E você vai encontrar material já em português, vídeos no YouTube de pessoas que gostam da literatura da ficção científica, material em inglês também, para quem quiser procurar o conto em inglês, né? Emergency Skin, e aí você vai encontrar mais discussões além, né, para além do que a gente já trouxe aqui no nosso episódio. A minha segunda dica é para quem quiser também gosta da ficção científica, né, que acaba sendo uma temática assim de literatura que a gente usa aqui, né, em várias gravações dos nossos episódios, é você ler os outros contos do livro Forward, que é a coletânea onde você tem, além do conto Pele de Emergência, você também vai encontrar os contos Summer Frost, Arca, Você Chegou ao Seu Destino, A Última Conversa e Randomizando. Cada um deles escrito por um autor diferente. É isso, pessoal. A gente se encontra em outros episódios do podcast Horizontes Digitais. Valeu, um abraço, tchau, tchau.